não está firmada nas coisas que podes fazer. Amém? Então, agora eu passo a palavra para o Ministério de Louvor. Paz do Senhor, amém? Os irmãos que sentirem o desejo de manterem-se em pé, nós estaremos exaltando ao Senhor, nós estaremos rendendo louvor e crendo e tendo essa certeza de que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, terão suas forças renovadas. E haverá o nosso tempo, o tempo da colheita, quando nós estaremos colhendo os frutos que aqui plantamos. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor que clama por pessoas que se entreguem, que se dediquem a falar do amor de Deus. Vamos cantar essa canção, relembrar a colheita. Vamos juntos? Voz que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas nas suas mãos. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas nas suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento. A colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem que fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva
vem. Aleluia. Nós estamos nos preparando para a campanha de missões, missões mundiais. E é por isso que nos louvores nós estamos sempre incluindo uma canção que toca no nosso coração, que nos leve a meditar naquilo que o Senhor nos diz para fazer. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. E nós vamos fazer isso com base na oração, acreditando que o Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por nós, é aquele que fala por nós. Então vamos cantar essa canção que há muito tempo a gente não canta. Espírito Santo, fala por mim. Espírito Santo, intercede por mim, ó Pai. Espírito Santo, me diz por onde devo ir, aonde pregar, o que falar, como viver. Espírito Santo de Deus. Vamos clamar agora. Se você quiser, você pode fazer dessa canção a sua oração nessa noite. Eu não sei o que te aflige, o que te preocupa, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Então agora é o momento de você entregar e abrir o seu coração. Amém? Vamos dizer assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Nós clamamos ao Pai e Ele nos atende. Amém? Busquemos a vontade do Pai. Ela é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam, amém? Vamos cantar esse pedaço? Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Aleluia, que Deus maravilhoso que nós temos, né, irmão? Ele atende a nossa oração.
Se o nosso coração estiver ligado com o do Senhor, Ele há de permitir que a vontade dEle seja feita na nossa vida e vamos entendê-lo, porque a vontade do Senhor é boa e agradável. Nós vamos cantar mais uma canção que fala sobre oração, poder da oração. Você crê no poder da oração? Você crê que a oração, que o seu pedido que você tem colocado diante do altar do Senhor, Ele está ouvindo? Alguns talvez já tenham até recebido, outros estão aguardando. A palavra do Senhor diz que nós precisamos perseverar, confiar e crer que no tempo dele Ele vai responder. Creia tão somente no poder da oração, dos joelhos que se dobram, da sua vida consagrada no altar do Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que Quero ouvir a sobram. Eu creio no poder da oração. Sim, quero ouvir os irmãos. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Então entregue tudo a Ele. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas a Deus. Ele vai abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas. Vou levar meus problemas pra Deus. Leva seus problemas para Deus, igreja. Entregar meus Todos louvando agora. problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Quero ouvir a igreja. Eu creio. Fala, igreja. Eu creio no poder Da oração. E agora, para terminar, vamos dizer juntos. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer ainda uma vez, Senhor, porque tu és bom, porque a tua graça nos basta, assim diz a tua palavra, Senhor. E nós sentimos a tua graça e a tua misericórdia na nossa vida
dia a dia. Nós sentimos o teu poder, nós sentimos a tua mão sobre a tua igreja neste bairro, Senhor, e vemos que tu tem prosperado a tua igreja, Senhor, e vemos que tu tem nos ajudado a levar a tua palavra, Senhor, através dos louvores, através das pregações, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Te pedimos nesta noite, Senhor, que tu continues nos abençoando, Senhor. Não olhe as nossas fraquezas, não olhe as nossas iniquidades, porque somos carne, somos falhos, mas olha-nos como filhos que tu amas, Senhor, e dá-nos o teu perdão, Senhor, naquilo que fazemos que não te agrada. Abençoa-nos, Senhor, e que a tua palavra nesta noite mude a vida de pessoas que entrarem neste lugar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Vou convidar a irmã Silvia agora para as comunicações e os avisos. Sim. Ah, sim, ok. O irmão Paulo está me contando, é um ponto, né? Os irmãos viram, né? Um ponto que nos ajuda a lembrar das informações importantes para a vida da igreja. Quero aproveitar esse momento para dar alguns avisos, falar para os irmãos, lembrar os irmãos que no próximo domingo, o pastor Renan estará completando 9 anos de ministério pastoral nesta igreja, e é importante que você esteja orando por esse dia. Será um culto de gratidão ao Senhor, e não falte, né? Na medida do possível, nós temos limites para participantes do culto, mas é importante a igreja estar aqui representada nesta ocasião. Um outro aviso que gostaria de dar é que nós estamos na campanha do leite, e é importante que no próximo domingo também você traga a sua contribuição. É uma latinha de leite em pó ou leite já diluído, e trazendo na hora dos dízimos e ofertas e depositar aqui no altar. E a última comunicação que eu gostaria de fazer para os irmãos, eu não sei quantos já viram no nosso grupo da igreja, no grupo das mulheres, né? Oficina de música. Quantos já viram esse aviso? Quantos? Muito bom, quase todos. E quantos vão participar? Irmãos, não façam isso conosco. Nós estamos preparando um trabalho tão especial para a nossa igreja, na área de música. O objetivo é nesses 2 dias, 25 e 26 de fevereiro. 25 começando às 8 horas da noite e 26 começando às 4 horas da tarde. É isso, professor Ezequiel? Sim? Então, nós estaremos, através da plataforma do Zoom, oferecendo aos irmãos noções de percepção musical, né? Partituras. Nós, de vez em quando, estamos fazendo um grande coral aqui, né? Alguns irmãos participam e têm dificuldade de acompanhar. Então, nós estaremos nesses 2 dias falando um pouquinho. É claro que não serão os dias inteiros. Então, durante uma parte, né? 1 hora apenas. E é importante a presença de toda a igreja participando. Como foi colocado ali, é importante que você se inscreva, entre no e-mail, coloque o número do seu telefone para que eu possa enviar o link para os irmãos a partir de sexta-feira, dia 26. É essa sexta-feira agora. Me perguntaram de valor. Não tem valor, irmãos, é gratuito. É um oferecimento da nossa igreja, apoio da Escola de Música Sonoros, a escola de música em que os nossos irmãos Ezequiel e Marcos coordenam, eles que estão dando esse apoio para nós com a realização da nossa igreja. Então, é gratuito, é só você entrar, ver o link, se inscrever, ver o link. Se você tiver uma outra pessoa de uma outra igreja que queira também participar, não deixa passar essa oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Então, irmãos, isso não está no programa, mas na hora da oração, no início do culto, eu orei agradecendo a Deus por 2 livramentos que Ele me deu essa semana.
Tem alguns irmãos que sabem, através da minha mãe, pelo que esteve no culto de oração de sexta-feira, mas os que não sabem, na quarta, ao retornar ao trabalho, né, que eu fiquei a segunda e a terça de carnaval em casa, nós voltamos na quarta, e quando eu fui retornando no ônibus, já perto a história é longa, eu vou bem, né, resumir, mas já no ponto para poder saltar, eu fui roubada dentro do ônibus, roubaram meu celular. Não foi assalto no ônibus, foi quase assim, vamos dizer, um mole que eu dei um pouco, né? Porque hoje a gente tem que ter essa maldade, essa malícia para andar nos coletivos, em qualquer lugar, né? E eu desci rápido, porque achei que tinha esquecido a chave do armário. Tenho o costume de pegar, na verdade, a chave do armário na bolsa antes de descer, já próximo ao ponto. E nesse dia eu tinha trocado a de bolsa, esqueci na outra. Aí quando eu lembrei que eu tenho uma chave reserva no trabalho, eu falei, saí jogando tudo, joguei um casaco, por cima joguei o telefone. A bolsa com a boca muito larga, botei a bolsa e fui para a porta para descer, que já estava próximo. E estava muito cheio a porta da saída. E eu não vi. Eu desci do ônibus, não vi. Quando eu entrei dentro da empresa, uma colega lá de trabalho, de um outro setor, que avisou que uma pessoa tinha enfiado a mão na minha bolsa e tinha pego o celular. Eu não vi, na hora ainda... Por que você não me falou? Esse jeito calmo que eu sou, né? Uma pessoa muito serena e calma. Na hora eu falei, gritei com ela, por que você não me falou? Como se, né? Na hora a gente acha um monte de solução, né? Que faria, acontecia e tudo, mas depois com calma, com muita gente conversando, minha mãe mesmo que deu vários esporros, graças a Deus, não reclama, não foi nada de pior. Enfim, foi um livramento porque sim, poderia ter sido um assalto, uma coisa pior, ou ter tomado, como a gente vê que várias vezes acontece e fazem maldade mesmo, né? Como diz aquele ditadozinho por aí, fosse os anéis, mas ficaram-se os dedos, né? Graças a Deus, Deus abençoou, que eu sempre tenho pessoas, anjos na minha vida que me abençoaram e eu estou com o celular aqui de novo, graças a Deus. E o segundo foi que também, na mesma semana, isso na sexta-feira, indo trabalhar, faltando 2 pontos para soltar, eu salto, estou vendo um fluxo parado, eu falei assim, gente, o que aconteceu? Né, sonolenta ainda, a pessoa nem tinha tomado o café da manhã. Aí todo mundo, o motorista só fala, o ônibus não está entrando, não está entrando. Quando eu trabalho ali na São Luís Gonzaga, em São Cristóvão, quando o ônibus ia virar, ele não estava virando para São Luís Gonzaga, estava passando direto, voltando. Estava tendo um tiroteio atrás da empresa que eu trabalho, que é próxima à Mangueira. Estava tudo fechado, ninguém ia, ninguém via, mas eu não sabia de nada, eu ia, porque só estava uma ambulância e 2 motos da polícia paradas na rua. E eles não estavam simplesmente falando nada. Eu segui na calçada, achei que podia ter sido algum acidente, alguma coisa desse tipo. Segui. Aí, quando eu estava virando assim, que as colegas já estavam tudo paradas num bar perto, que me puxaram, não vai não, que tem muito tiroteio. E nesse dia... eu cheguei atrasada. Não é um costume de eu chegar nesse horário. Eu acordei no horário que eu já estou saindo de casa. Foi o horário que eu acordei, ainda fui tomar banho, me arrumar, me organizar para sair. Então, provavelmente, o horário que eu chegaria, eu pegaria o tiroteio na porta da empresa, como teve, que uma amiga minha, quando eu cheguei dentro da empresa, estava lá desesperada, coitada, porque ela pegou o tiroteio na entrada da empresa. Só ela e os polícias trocando tiro, e ela ficou desesperada. Então, foi o segundo livramento que o Senhor me deu numa semana só, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos continuar aqui. Agora nós vamos louvar ao Senhor, agradecendo nossos dízimos, nossas ofertas, com o hino do nosso cantor cristão 46. Eu convido a nossa ministra Silvia.
Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou, Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Convidar nosso irmão Ronaldo para orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por este momento aqui na tua casa, este momento de culto, adoração, possa chegar a ti, Senhor. Consagramos a ti agora, Senhor, os dízimos e ofertas aqui depositados, ó Deus. Multiplique e dê sabedoria aos irmãos que vão administrar e que nunca falte nada na mesa dos teus servos, ó Pai, na casa dos teus servos. Agora, Pai, eu lembro, Senhor, pedido de oração pela irmã Amália, Senhor, que tu venha abençoar, cuidar dela, Senhor. Pedido do irmão Faustino, abençoe a tua serva nessa hora, Pai. Visita, que tu venha com bálsamo da cura sobre a vida dela. E sobre cada um de nós, ó Pai. Agradecemos pelo teu cuidado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nossa inspiração musical, o grupo da MCM está com a oportunidade.
dia de glória, meu povo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. Já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo em te ver. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Cristo nas nuvens tiveste descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor e daqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Cristo nas nuvens tiveste descer, para assim entre nós habitar. Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz, a justiça trazer. Criação, povo Deus, tu não deixas falhar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Cristo nas nuvens tiveste descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar. Nossa justiça no mundo nos diz, ó meu rei, em teu canto descansar. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar. Cristo nas nuvens tiveste descer, para assim entre nós Lindas! Amém. Agora eu vou chamar o nosso diácono, irmão Paulo, para trazer o nosso pastor mensageiro dessa noite. Pastor, por favor. Irmãos, eu estou falando aqui porque eu cantei e para não ficar desinfetando agora. Aqui está o pastor Fabrício, convidado, e aceitou o convite nesta noite para trazer a palavra de Deus para nós. Os irmãos têm percebido
que vários pregadores têm vindo aqui e a palavra de Deus continua fiel. Ela é pregada da maneira que Deus quer que seja. Estejamos atentos nesta noite para o que Deus tem para nós. Deus abençoe, pastor. Boa noite, querida Igreja do Senhor Jesus, graça e paz, amém? Eu me chamo Fabrício, como vocês estão vendo ali, sou casado com a Jaqueline, já há 15 anos, tenho 2 meninas, a Daniela e a Maria Fernanda, Daniela de 9, Maria Fernanda de 3, e sou da equipe pastoral do pastor Purim, da Igreja Batista do Meier. Atualmente eu sirvo ao Senhor e aqueles irmãos lá da nossa comunidade de fé, na área de pequenos grupos e também na área de idosos, nossos queridos idosos lá da IBMEIER. Eu tenho o privilégio de pastoreá-los, de caminhar com eles, de ser bênção e muito mais ser abençoado por eles. E nessa caminhada, eu estou lá há pouco mais de 4 anos, no Meier, tive a oportunidade de conhecer Silvia através do seu ministério, uma alegria. Ela, nunca falei isso para ela, mas como ela nos abençoou enquanto família, nossa, minha, eu, Jaque, as meninas, a gente fica muito feliz pelo louvor. Aliás, eu e Jaque, a gente se conheceu no meio dos instrumentos, nos apaixonamos e nos casamos, então a música faz parte da nossa história. Então, Silvia, é uma honra atender ao convite seu, uma alegria estar aqui com os irmãos, e eu espero, do fundo do meu coração, que esse não seja tão somente mais um dia, porque enquanto estávamos lendo a palavra, enquanto estávamos ouvindo as canções, sendo ministrados pelo Senhor, eu lembrei que tudo que nós ouvimos até aqui, nessa celebração, nesse culto, foi por um único e exclusivo motivo. Foi porque Jesus Cristo, ele visitou a você de manhã. Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. Então, hoje de manhã, antes de você e eu acordarmos, o Senhor foi lá do nosso travesseiro, derramou um pouquinho das suas misericórdias, e é por isso que a gente está aqui. E se Jesus fez isso, irmãos, ele fez com o propósito de exaltar e bendizer o nome dele, de vivermos uma vida digna de um cristão, de sermos sal e luz nessa terra tão carente de Cristo e, enfim, de experimentarmos a vida dele em nós. Então não pense que é mais um domingo, não pense que é mais um momento qualquer, não. É um dia singular e não acabou ainda. Um dia singular que o Senhor nos visitou. E que ele nos visite também agora, quando estaremos tratando da sua palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia ou acessar. Hoje, mais acessar do que abrir, né? Lá no capítulo 11 do Evangelho de João. Capítulo 11 é um trecho extremamente conhecido da palavra. Na ocasião em que Lázaro morre. João, capítulo 11. Me permita não ler agora inicialmente, porque nós vamos passear por alguns versículos, mas ao longo da nossa conversa, ao longo da exposição, a gente vai visitá-los na hora certa, mas depois revisite esse texto em casa, do versículo 1 ao 44. Deixa eu ver se é todo. Isso, do 1 ao 44. Apesar de ser um texto muito conhecido, Deus sempre tem algo novo para nós. Eu estive recentemente, acho que a Silvia acompanhou lá, pelo menos umas 2 ou 3 pregações, estive revisitando algumas parábolas, e como Deus falou novamente, através de parábolas tão conhecidas por mim, tão já estudadas. Então, Deus sempre tem algo muito novo. Bom, queridos, eu vi o texto, ou o tema, melhor dizendo, deixa eu pegar aqui minha colinha, que vocês decidiram esse ano. O ano da superação ao lado de Deus. O ano da superação ao lado de Deus. Muito provavelmente pelo que nós experimentamos no ano de 2020. Foi um ano extremamente diferente.
Foi um ano difícil, foi um ano atípico, foi um ano em que nós não esperávamos, fomos surpreendidos lá no início de março, né? Entre fevereiro e março. Fomos surpreendidos, mas até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui Ele nos ajudou. Mas, de fato, o ano de 2021 precisa ser um ano de superação ao lado de Deus. E eu quero trazer para você alguns conselhos para que esse ano seja um ano de superação, de fato. Conselhos para o tempo que se chama hoje, é o título da mensagem que eu escolhi nessa noite. E aí eu quero te convidar a voltar lá no tempo. A gente não está mais em 2021, a gente está na ocasião da morte de Lázaro, e a gente está percebendo aqui um movimento de Jesus, um movimento de algumas outras pessoas, alguns judeus, um movimento de Marta, de Maria, um movimento de uma comunidade em torno de alguém que morreu. Alguém muito querido estava morto, e há um movimento que envolve todos esses personagens, e Jesus é um desses personagens. Jesus, você vai lembrar, ele chega até o local em que as pessoas estavam. Jesus chega até o local em que as pessoas lamentavam por Lázaro, e ele se comove, e ele chora. É um dos versículos, talvez, menores da Bíblia. Quando eu era adolescente, eu gostava dessa história, né? O maior versículo, Esther 8:9 ou 9:8, se eu não estou enganado. O menorzinho, provavelmente é esse daqui. Jesus chorou lá no versículo 35. Mas o fato é que Jesus se comoveu e chorou profundamente por conta daquela situação. Ele foi tomado por um sentimento de tristeza muito profundo. Mas tem algo errado com essa cena. Tem algo estranho, no mínimo, porque Jesus chora, ok. Mas se nós formos visitar lá o versículo 4, Jesus mesmo vai dizer para os seus discípulos: olha, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. E aí ele mesmo fala, ele já decide ressuscitar Lázaro antes mesmo de chegar lá. Lá no versículo 14, ele vai falar: olha, Lázaro está morto. Lázaro morreu. Então ele sabia que a morte de Lázaro não era para aquela situação, aquela doença não era para a morte. Ele confirma a morte de Lázaro, e no versículo 15, olha que coisa estranha. Jesus fala: por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá. Olha que paradoxo. Jesus, no versículo 35, está chorando. No versículo 4, ele diz: olha, não é para a morte essa doença. No versículo 14, ele confirma: Lázaro morreu. E no 15 ele diz: eu estou feliz porque eu não estou lá. Nunca pararam para pensar será que Jesus está bem da cabeça? Será que ele está com as suas capacidades ou com a sua capacidade cognitiva afetada? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Por que Jesus chora, mesmo sabendo que Lázaro iria ser ressuscitado minutos depois? Por que Jesus chega ali naquele momento e começa a chorar? Será que ele está sendo falso no seu choro? Será que ele está tentando enganar? Será que ele está tentando ter empatia? Bom, já que eles não sabem que eu vou ressuscitar Lázaro, vão me permitir, então, chorar com eles, vão me permitir participar um pouquinho desse sentimento, mas, de fato, não é isso que eu estou sentindo agora. Daqui a pouco eu vou ressuscitar e vai passar, tudo isso ficará resolvido. Não. Jesus chorou profundamente naquele momento. Chorou amargamente naquele momento. Por quê? Porque ele viveu intensamente aquele instante. Então, se vocês me permitirem, o primeiro conselho que eu quero trazer para vocês: viva intensamente cada momento da sua vida. Viva intensamente cada momento da sua vida. Jesus olha para Maria chorando. Jesus olha para Marta chorando. Jesus olha para os judeus que vieram de Jerusalém, estavam em Betânia. Betânia ficava distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e aqueles judeus estavam lá chorando.
todo aquele choro, todo aquele sentimento, tudo aquilo que estava envolvido naquele momento ali, de fato contagiou Jesus, alcançou Jesus e ele se entristeceu. Ele precisou se entristecer, ele foi tomado por aquele sentimento. Por quê? Porque Jesus vivia intensamente cada momento da vida dele. Aquele não era um momento de alegria. Aquele não era um momento de sarcasmo, do tipo, eles não sabem o que vai acontecer daqui a pouco, tadinho deles. Aquele não era um momento de crítica, de condenação, de apatia, de distanciamento emocional, não. Aquele era um momento de tristeza. E em sendo um momento de tristeza, Jesus chora, junto com aqueles que estavam chorando. Ele vive intensamente cada momento da sua vida. E aí eu me lembro e sou levado ao que o sábio escreveu lá em Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 8. Me permita ler para vocês de que há tempo para tudo. Para tudo. Às vezes a gente não quer experimentar aquilo que a gente está passando, mas há tempo de experimentar, independente daquilo que estivermos passando. O sábio vai dizer lá, olha, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de chorar. Estão todos chorando, é tempo de chorar. Não é o tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar. Que saudade do abraço. Mas é tempo de se conter. Tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Há tempo para tudo. Só que nós, às vezes, não entendemos, não compreendemos essa verdade bíblica e a gente quer como que alguém com um controle remoto passar, adiantar essa etapa. Eu lembro-me que no início da pandemia a gente achou que fosse ser, não, vamos, isso deve passar, daqui a um mês está tudo resolvido e a gente volta para o convívio, a gente volta para a normalidade. Aí o primeiro mês se foi. O segundo mês, o terceiro mês, e as pessoas falando, caramba, por que Deus não abrevia esse tempo? Eu mesmo orei assim. Senhor, abrevia esse tempo. Abrevia. Mas graças a Deus que ele não me ouviu, porque o tempo não era para ser abreviado, era para ser experimentado. Que isso, pastor? Experimentado? Sim. Porque se não fosse para ser experimentado, Deus teria nos poupado disso. Mas ele não nos poupou, ele nos permitiu passar isso, e eu tenho certeza que cada um de vocês hoje está mais fortalecido do que antes, porque vocês experimentaram um tempo atípico. E não tenho dúvidas de que, assim como eu, vocês também se dedicaram na meditação da palavra, buscaram mais ao Senhor, porque quando nós nos sentimos acuados pelos problemas da vida, normalmente somos levados a mais próximos do Pai estarmos. E assim aconteceu. Eu tenho ouvido e visto testemunhos de pessoas que não eram tão intensas na oração, mas agora já estão se dedicando muito mais intensamente. Pessoas que não tinham tempo para se encontrar com o Senhor, mas em home office. Qual será a desculpa? Não estamos mais perdendo 1, 2 horas de deslocamento, ou pelo menos a maioria de nós. Então, pessoas se envolveram muito mais com o Senhor nesse tempo. Eu não quero com isso diminuir o sofrimento daquele que perdeu um ente querido, daquele que perdeu um amigo, daquele que perdeu um irmão, daquele que passou por esse problema. Eu acompanhei algumas pessoas, amigos fora e dentro da IBMER, que passaram pela Covid. Uns eu perdi, estão com o Senhor, amigos queridos, 41 anos, foram levados pelo Senhor, mas eu tive a oportunidade de caminhar com eles. Eu não quero diminuir a dor dessas famílias, a dor dessas pessoas que, como eu, amavam, esses que se foram, ou esses que foram acometidos por algum tipo de problema. Mas, irmãos, há tempo para tudo. E o ano de 2020 serviu para nos ensinar que há um tempo
de reconhecermos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle do universo. Aliás, a Bíblia vai dizer que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é Jesus. Esse é o Cristo que se importa e vive intensamente aquele momento e espera que eu e você vivamos também. Então não importa se o momento que você vive é bom ou ruim. Experimente esse momento diante do Senhor. Se for um momento difícil, clame a Ele para que não abrevie o tempo, mas que te sustente enquanto durar esse problema. Se for um momento bom, experimente a alegria de passar por essa bonança, por essa tranquilidade, por essa paz, por essa alegria. Mas experimente. Não tente abreviar o tempo que Deus está te dando. Não tentemos abreviar o tempo que Deus está nos dando. Vivamos intensamente esse novo ano de 2021, essa nova etapa, esse recomeço, essa reconstrução, percebendo em cada momento os pequenos detalhes do amor de Deus para nós. O segundo conselho que eu quero trazer para vocês está lá no versículo 21 e 32. Vamos dar uma olhadinha lá? Versículo 21 e versículo 32. Versículo 21. Então Marta disse a Jesus, está ali, olha, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, olha o que Maria disse no versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhes, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se encontra primeiro com Marta, depois se encontra com Maria, e a fala das duas é a mesma. Senhor, se tu estivesses aqui, se tu estivesses aqui. Há um lamento escondido nessa fala dessas duas irmãs, pela perda do seu irmão, Lázaro. Há uma dor pela ausência de Cristo. Elas falam isso porque elas tinham a plena convicção de que se Jesus estivesse no tempo certo para elas, Lázaro não teria morrido. Elas voltam então num passado ideal, num tempo que não aconteceu e lamentam pelo fato daquilo não ter sido uma realidade na vida delas. O fato é que Jesus simplesmente não chegou, e não chegou de propósito, você vai perceber ao longo da narrativa. Mas essas irmãs, elas estavam lamentando esse fato. Elas desejavam que Jesus estivesse presente, quando Lázaro ainda estava doente. Segundo conselho, irmãos, é que nós, eu e você, nos livremos daquilo que está nos prendendo ao passado. Nos livremos daquela situação ideal que nunca existiu. Nos livremos e não lamentemos o desejo que não foi concretizado. Eu fico pensando que muitos de nós, em alguns momentos, muitos ficam experimentando um passado que nunca aconteceu. Estão hoje com 40, 50, 60 anos, pensando lá atrás, puxa vida, se eu tivesse feito isso, olha, se eu tivesse aceito aquele convite, se eu tivesse dado ouvidos ao que me falaram, se eu tivesse entrado naquela época nesse curso, se eu tivesse ido para o seminário, se eu tivesse feito essa faculdade, se eu tivesse experimentado, queridos, se eu tivesse, já passou. Não existe mais essa possibilidade. Não há uma máquina do tempo para voltar lá atrás, para que eu e você pudéssemos consertar aquilo que hoje achamos e consideramos que foi um erro, foi um equívoco. E aí, às vezes, a gente não faz isso. A gente não se livra desse passado e fica carregando um peso nas costas de algo que nós nunca resolveremos. Nós nunca solucionaremos. Talvez tenha sido, de fato, algo que você deveria ter feito, mas e agora? Não tem como fazer. Não tem como voltar lá, eu estou com 4.1. Não tem como voltar lá na minha juventude e falar, poxa,
se eu tivesse feito aquele outro curso, se tivesse experimentado aquela oportunidade que eu tive, não dá. Não dá. E aí algumas pessoas ficam carregando isso deixam de viver o presente, deixam de experimentar o que Deus está concedendo hoje, porque estão presas no passado. Sabe, Marta e Maria estavam diante do Criador, diante do Senhor, e Jesus fala: Marta, você não crê na ressurreição? Ah, Senhor, é claro que eu creio, porque eu sei que lá na frente, no último dia, todos vamos ressuscitar. Ela estava diante do Senhor de todo o universo, presa ao passado. Presa lá atrás. Jesus, você se atrasou, Jesus. Você não viu, não? A gente mandou um recado a tempo. O que houve? Estava engarrafada as estradas de Jerusalém, de até Betânia? Como é que os meus irmãos judeus chegaram e o Senhor não chegou? O que houve? O Senhor não se importava conosco? O Senhor não se importava com o meu irmão que está morto? Elas estavam presas lá atrás, diante do Mestre, diante de uma oportunidade de perceberem o poder de Deus na vida delas, e elas lá atrás. Ah, queridos, essa cena tem se repetido. Essa cena tem se repetido. Às vezes eu converso com algumas pessoas que lamentam de pecados cometidos décadas, anos atrás. Ah, quando eu era jovem. Às vezes eu cuido da terceira idade lá da Igreja Batista do Mé, pessoas com 60, 70 anos lamentando de algo que fizeram com 20 anos. Imagina isso, irmãos. 50 anos carregando o peso de um pecado pelo qual Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já carregou, já apagou, já jogou onde ele não se lembra mais. Mas essa pessoa traz a memória, experimenta, revive o erro, é acusada por esse erro, sofre, sente dores. Eu não estou falando de pecados não confessados. Pecados não confessados precisam ser tratados diante do Senhor. Amém ou não amém? Precisam ser tratados. Mas aqueles que você de fato já se arrependeu, já colocou diante do Senhor: Senhor, eu errei. Senhor, eu cometi isso. O Senhor estava lá, o Senhor viu. Me perdoe do fundo do meu coração, eu não farei mais isso. Queridos, deixa para trás. Jesus já levou. Jesus já carregou lá na cruz do Calvário. Não é para você carregar nada, é para você se libertar disso, continuar a caminhada, porque Deus ainda está escrevendo uma história. Eu estava lembrando hoje, ontem foi aniversário do pastor Purim, e aí eu estava lembrando quando Davi escreve lá no Salmo 139, que mesmo ainda sem forma no ventre da mãe dele, Deus já o havia visto. E ele complementa: todos os meus dias, todos, estão escritos na palma da mão, não. Estão escritos no seu livro. Estava confundindo. Todos os meus dias já estão escritos no seu livro. Então tem um monte de dias ainda que Jesus já escreveu que a gente precisa experimentar. E com certeza, Jesus não escreveu lá no seu livro: olha, Fabrício, sofra por aquela decisão errada que você tomou lá aos 15 anos de idade, sofra por aquele erro que você cometeu lá aos 20. Ele não fez uma lista dos meus delitos e falhas para que eu experimentasse no futuro, não. Não. Ele tem uma vida plena para mim, ele tem uma vida próspera para mim e para você. Ele tem uma missão, ele está chamando a gente: Fabrício, vem comigo, larga isso para lá. Deixa para trás aquilo que te prende e avança. Avança, vem comigo, senão você vai ficar para trás. Eu não vou te esperar. Larga isso, esse é um papel que você tem que desempenhar. Jesus não vai invadir a minha vida, nem a sua, e simplesmente jogar fora. Nós é que temos que fazer isso, com o auxílio do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, se livra daquilo que está te prendendo no passado. Se livra hoje mesmo, porque Deus tem um futuro intenso para você e para mim. Amém ou não amém? Terceiro conselho, João 11, capítulo 11, versículo 18 e 19.
Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios, aproximadamente 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Terceiro conselho, esteja sempre rodeado de amigos. De amigos. Lázaro morreu em Betânia e um grupo de judeus foi de Jerusalém até Betânia. 3 quilômetros. Para quê? Para chorar com elas. Para chorar. Eles não poderiam permitir que Marta e Maria chorassem sozinhos ou sozinhas. Eles não poderiam permitir não experimentar junto com elas aquela dor, não experimentar junto com elas aquele sofrimento. Então eles, como amigos que eram, foram até lá. Como quem diz, Marta, Maria, a sua dor é a minha dor. O seu choro é o meu choro. Você é corpo e eu também. Se uma parte do corpo chora e sofre, a outra também chora e sofre junto. Esteja rodeado de amigos. Eu não sei como é que tem sido a sua caminhada cristã, mas perceba e entenda uma coisa que eu entendi. Quando Jesus nos chama, ele não nos chama na coletividade. Ele nos chama na individualidade. Ele não faz um anúncio, ele não manda para um grupo de WhatsApp, olha, vinde a mim, vocês todos que estáis cansados. Não. Ele virou para mim e falou, Fabrício, eu quero a sua vida. Silvia, eu quero a sua vida. E aí eu tive que ir, eu escolhi ir. Silvia escolheu ir até Jesus. E aí o chamado foi individual, mas a caminhada, ela é coletiva. A caminhada nunca vai ser Fabrício aqui e Silvia lá. Nunca vai ser Fabrício aqui, Paulo acolá. Como dizia minha falecida avó Irene, acolá. Seja lá o que isso signifique. Em outro lugar. A caminhada não é feita na individualidade, mas na coletividade. Então nós precisamos, irmãos, estar rodeado de amigos. Eu tenho meus amigos. Eu tenho aqueles com quem eu confidencio minhas lutas. Na sexta-feira mesmo eu experimentei um momento extremamente complexo, extremamente difícil. E aí eu recorri a alguns amigos. Rafael, lá de Campinho, eu falei, cara, eu estou passando por isso, me ajuda em oração. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso que Deus ministre no meu coração. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E aí depois dele ouvir o meu áudio, ele me mandou uma outra mensagem, eu fui ministrado por Deus através dele. Recorri a alguns amigos lá dos pequenos grupos, algumas pessoas que caminham mais próximas a mim, e elas falaram, pastor, eu não sei como resolver isso daí, mas eu sei quem resolve e eu vou orar para que ele resolva. Eu sei quem pode resolver esse problema e eu estou diante dele agora, e em nome de Jesus, você vai encontrar aí uma solução. São amigos. São amigos que precisam dividir conosco a caminhada da vida. São amigos que precisam, junto de nós, caminhar em direção a Jerusalém, caminhar em direção à Nova Jerusalém, caminhar dia após dia. Eu não acredito naquelas pessoas que são como lobos solitários, aquelas pessoas que vivem bem sozinhas, não se confidenciam com ninguém, não tem com quem compartilhar, ou até tem, mas não se abrem, guardam para si. Tiago vai dizer, confessem seus pecados uns aos outros e serão curados. E serão curados. Jesus vai, lá no capítulo 17 de João, fazer talvez a mais bela de todas as orações, a oração sacerdotal, e por 3 ou 4 vezes, se não me engano, 3 vezes, por 3 vezes ele vai falar, Senhor, que eles sejam um, que eles sejam amigos, que eles sejam confidentes, companheiros de caminhada, que eles não vivam isolados no seu mundo,
mas que eles compartilhem a caminhada cristã juntos. Para quê? Deus pergunta. Não tem a pergunta, mas tem a resposta. Para que o mundo veja que o Senhor me enviou. Sabe, quando a gente caminha separado, quando a gente caminha distante, quando as nossas diferenças são maiores do que o Deus que nos une, o mundo olha para nós e fala: não vejo Jesus. Aliás, eu até vejo Jesus, mas eu não creio nesse Jesus. Eu não creio que Deus enviou esse Jesus. Quando a gente pega as nossas divergências, coloca sobre a mesa, e no final a gente é incapaz de comer uma pizza juntos, a gente é incapaz de sair de mãos dadas, a gente é incapaz de olhar: olha, você é Flá, eu sou Flu, mas nós somos um em Cristo Jesus. Glória a Deus pelos flamenguistas, né? Que tristeza no meu coração. Mas que Deus perdoe vocês, em nome de Jesus. Como tricolor que eu sou. Mas, irmãos, a política está dividindo a igreja. Isso aqui não é lugar de política. Isso é lugar de experimentação do poder de Deus e de mãos dadas. Não tenho como eu soltar a mão da Silvia, porque ela é A e eu sou B, porque ela é C e eu sou D. Coloquemos todas as nossas diferenças e estejamos rodeados de amigos para que esse ano seja de fato um ano de superação, um ano de bênçãos. Quarto e último conselho, João 11, 44. Aquele que tinha morrido, vou ler ali naquela versão, e o que fora defunto saiu, que estava morto, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Na minha versão, desatai-o, tirem as ataduras. Tirem as ataduras. Desamarrem-no e deixem que ele vá. Não tente entender o milagre de Deus, mas desfrute da presença do Cristo. Não tente entender o milagre de Deus, mas desfrute da presença do Cristo. Irmãos, eu confesso, se eu estivesse lá, chamaria Lázaro à parte. Lázaro, vem cá. Conta aí, como é que foi? Como é que é lá do outro lado? O que você experimentou? Você viu alguma coisa diferente? Você viu aquilo que... Não dá para falar isso porque João escreveu depois, né, o Apocalipse. Mas digamos que João já tivesse escrito o Apocalipse. Você experimentou aquilo que João... Você viu alguma coisa similar? Como é que é essa história? Como é que... Eu não estou conseguindo entender. Eu quero entender, eu quero compreender com a minha capacidade intelectiva, cognitiva. Eu quero entender o que aconteceu aí. Conta para mim, Lázaro. Vamos fazer aqui uma grande roda, você vai ser o palestrante da noite, você vai explicar esse milagre. Você vê isso no texto? Não. A gente não vê isso no texto. A gente vê, olha, desamarra o Lázaro lá e deixa ele ir. Deixa ele ir embora. E você não vai perceber nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de posicionamento de Lázaro, mas você vai perceber, lá no capítulo 12, que, lá no início, que Lázaro está novamente com Jesus. Capítulo 12, versículo 2 e 3. Prepare ali uma ceia, Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Queridos, Lázaro ressuscitou. Lázaro experimentou um milagre. Experimentou o poder de Deus na vida dele. E ele não procurou entender. Ele não quis compreender, ele não quis elocubrar, ele não quis imaginar, olha, meu Deus, me explica aqui, Jesus, o que aconteceu, como é que foi enquanto eu estive morto. Marta, me conta aí, nos 3 dias que eu fiquei lá no além. Não. Ele simplesmente experimentou a presença de Jesus
ele não tentou entender esse milagre, ele experimentou a presença do Cristo, sentado à mesa. Às vezes a gente quer entender a forma que Deus trabalha, a gente quer entender o jeito que Deus faz determinada situação, a gente quer entender por que Deus, pandemia. Aliás, eu vi recentemente nas redes sociais, rede social é uma bênção, né? A gente tem uma teologia à parte nas redes sociais, e eu vi que alguém disse o seguinte, ó, está vendo? Deus trouxe a pandemia para que não tivesse carnaval. Ah, então Deus matou... Quantos milhões de pessoas já morreram? Brasil, 215 mil. Então Jesus matou 215 mil pessoas para que não tivesse carnaval. Ele poderia alagar o sambódromo, seria mais fácil. Ele poderia mandar um raio lá e resolver tudo. E aí eu sou obrigado a perceber nas redes sociais pessoas que querem entender Deus. Pessoas com uma mente finita querendo entender o infinito, o ilimitado, o eterno. Às vezes eu e você somos assim, querendo entender ao invés de desfrutar da presença do Cristo. Então, por último, irmãos, nessa caminhada de 2021, não tenta entender Deus, não, mas experimente a presença dele na sua vida. Se sente com ele na mesa, chame ele para a sua casa, chame ele para participar das suas decisões, por menores que elas sejam. Chame ele para a sua família, chame ele para almoçar com você. Senhor, está aqui essa comida, louvado seja o seu nome, vem aqui, participe conosco, receba essa alegria no meu coração. Eu não sei como ela está aqui, essa comida, eu não sei como eu estou aqui, eu não sei como essas coisas todas que o Senhor me proporcionou chegaram até mim, mas não importa. O que importa é que o Senhor está aqui comigo. Então, eu quero experimentar a tua presença. Esqueçam essa história de querer entender Deus. Continue estudando a palavra. Não é isso que eu estou defendendo. Mas não tentem compreender aquele que não pode ser compreendido, senão pela sua própria palavra. Mas antes de ser compreendido, ele precisa ser experimentado. Experimentado. Minha avó não entendia grande parte daquilo que eu compreendo hoje. Minha avó não conseguia nem ler a palavra. Alguém tinha que ler para ela. Mas ela experimentava Deus como eu nunca fui capaz de experimentar ainda. Experimente Deus. Experimente Deus na sua vida. Experimente Deus na leitura da palavra. Se você não entendeu plenamente, aliás, Pedro fala, olha, Paulo escreveu uns negócios aí extremamente difíceis de entender. Pedro falou isso. Às vezes a gente fica, não, peraí, aqui em Daniel, essa profecia, olha, Apocalipse, se a gente somar. Para que isso, irmãos? Se o próprio Deus está presente em nós. Então não tentem, não percam tempo com questões menores, que Deus não quer que você entenda, mas experimente a presença de Deus na sua vida. Que todos nós tenhamos o ano de 2021 abençoado na graça e na paz do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, está diante do Senhor a tua igreja amada, querida, uma igreja que não foi comprada, Pai, por preço que eu possa pagar, que eu pudesse pagar. Pai, que não foi comprada por esforço nenhum que veio da minha parte, nem da parte de ninguém, senão comprada pelo precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que eu te peço, Pai, é que esses irmãos queridos que estão aqui na minha frente, aqueles que me acompanham e me acompanharão na transmissão, Pai, que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito através dessa palavra, que eles tenham sido alcançados e que eles continuem sendo alcançados, Pai. Que o Teu Espírito possa reverberar, possa continuar, Pai, a falar-lhes
ao coração as tuas verdades e que eles, de fato, a partir das tuas bênçãos, do teu desejo, do teu querer, tenham um ano de 2021 abençoado, Pai, um ano vitorioso, Pai, não na nossa perspectiva humana, mas na tua perspectiva divina, Pai. Que eles experimentem, Pai, o teu poder sobre a vida deles. Que eles enfrentem lutas, sim, mas cada uma delas experimentadas ao lado do Senhor que tudo pode, Pai, e que em cada uma delas eles experimentem a vitória em Cristo Jesus, Pai. Pai, guarda a mente de cada um deles, guarde o coração. Pai, alcança aqueles que estão passando por momentos de tribulação, para que em nenhum momento eles se percebam, Pai, sozinhos e desamparados, mas que eles sejam alcançados pela tua gloriosa presença e alcancem em ti a solução dos problemas. Pai, dá a eles vitória em Cristo Jesus. É no nome dele que te oramos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela gentileza de ceder o espaço aqui para nós conversarmos esta noite. Foi uma alegria estar aqui. Já convido cada um de vocês a que esteja lá no Meier, sempre que puderem. Ainda não retomamos os cultos presenciais, mas em breve retornaremos. Você pode também nos acompanhar pelo canal do YouTube e será uma bênção tê-los conosco aqui, ou conosco lá. Amém. Paulo pediu para eu encerrar, mas quer dar uma palavrinha antes, pelo visto. Ah, Silvia? Então tá certo. Irmãos, Deus tem trabalhado na nossa vida, que nós estamos meio que na contramão das outras igrejas. As grandes igrejas estão assim se precavendo mais, se guardando mais. Mas o pastor Renan sentiu no coração dele o desejo de que nós tivéssemos os cultos presenciais. E desde agosto do ano passado que nós temos cultos presenciais. 10 da manhã, domingo, e 7 da noite, domingo. Ainda não temos cultos às quartas-feiras, mas temos os cultos gravados no Zoom, temos os cultos infantis. A nossa igreja está ativa. E nós damos glórias a Deus por pastores como hoje, o pastor Fabrício, que é lá da EBMEA, aceitou o convite e veio nos trazer uma pequena parcela da palavra de Deus. Eu tenho certeza que, assim como a mim, toda a igreja foi edificada. Glorificamos a Deus por essas coisas que ele tem feito. E agradecemos muito ao pastor e sinta-se em casa. Claro que foi a Silvia que lhe fez o convite e eu vou estender aqui. Quando sentir o desejo novamente, fale com a Silvia. A Silvia, lá naquela igreja de novo. E nós vamos recebê-lo com o maior carinho. Tá bom? Que Deus o abençoe. Agora eu gostaria que o senhor impetrasse a bênção e encerrasse. Queria te convidar a ficar de pé. Que o amor de Deus, nosso Pai querido, amado, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora do Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós, e que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a vida de cada um desses que me ouve e de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas até a volta de Cristo Jesus. No nome dele, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Uma semana de paz e bênção.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.